Boa tarde, quinto ano, tudo bem? Quanto tempo, né? Sem um videozinho, mas hoje eu achei melhor fazer um vídeo, mesmo que seja curtinho, para explicar a matéria de hoje. Hoje é matéria de história. E relembrando, a gente falou tanto em história quanto em geografia sobre a população. A gente falou muito em história sobre como que surgiu a população no nosso mundo, como que foi importante o fato deles deixarem de ser nômades, né? Deles desenvolverem a agricultura, desenvolverem a construção de casas. Isso que fez com que a população aumentasse nos continentes, né, tivessem a sua população, os seus territórios, se tornassem as cidades depois. A gente falou sobre isso tudo, né? Porque a partir do momento que eles conseguiram descobrir a agricultura, conseguiram domesticar alguns animais, as pessoas, aqueles homens daquela época passaram a não ter mais a necessidade de sair para caçar, porque antes eles caçavam quando acabava, caçavam, pegavam os frutos da natureza e assim que terminava eles iam para outro lugar. Quando eles começaram a dominar essas técnicas, eles começaram a estabelecer um lugar fixo para ficar e foi assim que foi surgindo a população. Hoje nós vamos falar da população que deu origem ao nosso Brasil. A gente sabe que o Brasil foi descoberto, a gente dá esse nome, que foi descoberto pelos portugueses, mas na verdade, né, já tinha uma população aqui, né? Qual era a população que estavam aqui? Os índios, né? Os índios já habitavam essa região, eram muitos indígenas, aliás, tinham índios em todo o continente americano, não só na parte do continente da parte da América do Sul, quer dizer, tinham mais de 100 milhões de índios. E no território brasileiro, na época de 1500, quando o Brasil foi descoberto, tinha cerca de 5 milhões de índios em todo o território. Esses índios eram divididos em várias tribos, cada um com a sua cultura, com a sua linguagem, com os seus costumes, né? Que eram muito parecidos, mas eram tribos de índios que agiam de acordo com os seus costumes, né? Hoje, atualmente, nós temos registrados mais ou menos um número de 800 mil índios que ocupam todo o território brasileiro e estão divididos em áreas demarcadas pelo governo, áreas conhecidas como reservas indígenas. Então, nós temos índios hoje, mas os índios hoje não são como antigamente, a gente já sabe, já tiveram contato com o mundo, contato com internet, com televisão, com tudo. Então, muitas dessas tribos já têm essas tecnologias e fazem uso disso. Vários índios saíram da tribo, foram estudar, voltaram. Tem tribos que têm escolas onde as crianças aprendem as mesmas coisas que vocês, na língua deles, na língua portuguesa. Tá? Eu sei de uma tribo que é totalmente como era antigamente. Eles não aceitam contato com o homem branco, que eles falam, né, que são as pessoas diferentes deles, né? Antigamente a gente usava essa nomenclatura. Essa tribo, ela foi registrada, fotografada por fotos de helicópteros, né? Eu acredito que se hoje eles ainda tiram fotos, sejam com drone, mas depois eu vou colocar, junto com a atividade, a foto que tem dessa tribo. Eles realmente não querem ter contato com a humanidade do jeito que é hoje. Eles vivem totalmente como era antigamente, tá? Hoje, a gente tem cerca de 305 etnias, ou seja, 305 tribos diferentes de índios, mas todas elas já tiveram contato com os seres humanos, tá? E não vivem mais como antes, porque, né, já passaram mais de 500 anos, né, gente? Então, na época, vamos voltar lá na época dos portugueses, que é o que o texto de vocês vai falar um pouquinho, que vocês vão fazer. Esse primeiro contato dos portugueses com os índios, né, foi muito estranho para os dois, de ambas as partes. Os portugueses, que eram um país do continente europeu, tinham costumes tinham tecnologia, viviam de um jeito totalmente do que os índios, né? Eles se vestiam para começar, usavam roupas, e quando chegaram aqui viram pessoas totalmente nuas, com penas, corpos pintados. Foi uma estranheza, tanto dos índios olhando para eles, quanto deles olhando para os índios, né? Porque eram mundos completamente diferentes.
completamente diferentes, tá? Naquela época, os indígenas viviam da caça, da pesca, da agricultura, eles já tinham dominado essas técnicas, né? Então, eles plantavam muito feijão, aipim, abóbora, né? Batata doce, muitas coisas enraizadas, né? Que eram coisas de raiz que você planta, cresce rápido. E eles pescavam e caçavam, só que é uma coisa muito. Os animais que eles caçavam na época era principalmente o porco do mato e a capivara. Eles não tinham contato com os animais domésticos que a gente tem hoje, como, por exemplo, eles não conheciam o cavalo. Cavalo, para eles, eles só foram saber o que era um cavalo depois desse contato com os portugueses, tá? Não conheciam o que era cavalo, boi, não tinha boi aqui, não tinha galinha, entendeu? Os índios se espantaram muito quando viram uma galinha pela primeira vez. Dizem em relatos de Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da esquadra, que isso a gente vai aprender na próxima aula. Escrivão era a pessoa que fazia tipo um diário de bordo, ia anotando tudo que ia vendo. Então, disse que foi muito, muito estranho esse contato deles com a galinha. Então, tudo isso a gente já sabe, como que eles viviam e tudo. As tribos indígenas naquela época, apesar de não terem a tecnologia europeia, não terem os costumes e a cultura europeia que era muito desenvolvida, eles se baseavam, entre eles, existiam regras. Tá? Eles já sentiam essa necessidade de regras de convívio, já tinham as regras sociais, políticas e religiosas, cada um seguia as suas regras, e essas regras eram baseadas num senso comum para a boa convivência de todos. As tribos, elas entravam em contato umas com as outras em alguns momentos, como casamentos, festas, momentos religiosos, ou até assim, quando tem guerras, em momentos de guerras, e até uma outra tribo entrando em contato com outra para combater um inimigo comum. Tá? Mas na maioria deles, eles eram bem pacíficos, conseguiam viver cada um no seu cantinho. Tá? Eles faziam objetos com as coisas, com a matéria-prima da natureza. A gente sabe disso, tudo que eles tinham era tirado da natureza. Eles usavam a madeira para construir canoa, os arcos, as flechas, a oca, que é a casa deles, né? Eles faziam também cestos, esteiras para dormir, né? Para colocar no chão, para não ficar direto no chão. Eles já sabiam utilizar utensílios de cerâmica, né? Que era o barro para fazer potes, panelas e etc. Né? Todos os utensílios domésticos. E eles faziam uma coisa também interessante, que era pegar as penas e as peles de animais para fazer roupas, quando eles, né, queriam se cobrir, para enfeites, para as cerimônias religiosas. Os índios gostavam muito de se enfeitar, tá? Eles se enfeitavam e quando eram festas e cerimônias religiosas, eles faziam muito uso dessas penas, dessas sementes para fazer colares e faziam pinturas no corpo. Mas como? Se não tinha tinta. Tudo eles faziam elaborado com coisas da natureza. Um dos corantes principais que eles usavam para pintar o corpo era o urucum, que hoje a gente até usa, né, na nossa cozinha, algumas pessoas usam, né, mas eles usavam o urucum, tá? Então isso é para a gente pensar um pouco nos indígenas, em como que foi o primeiro povo do Brasil, que não foram os portugueses, não foram os europeus, entendeu? Os portugueses chegaram aqui, tomaram conta do nosso país e, né, a gente tem duas vertentes dessa história, uma boa, uma ruim, mas enfim, o Brasil só é o que é hoje depois da colonização. Mas já tinham os índios aqui, né? A terra era dos índios, muitos deles os portugueses tentaram escravizar os índios, né, porque isso na época era comum, a escravidão, tentaram escravizar os índios, não deu muito certo, porque os índios, como conheciam a terra, eles fugiam e ninguém conseguia pegar, foi uma coisa que não deu muito certo, mas, né, os índios estão aí até hoje, nós temos as tribos indígenas até hoje, é uma parte muito rica da nossa cultura, porque a cultura brasileira é muito rica e os indígenas certamente contribuíram muito para isso, né, e a terra era deles, né, e é isso, né, a gente falou um pouquinho sobre os índios, vocês vão receber o texto e vão ter atividade para fazer, tá bom? Fiquem com Deus.